Senhor Jesus para todos. Amém. O tema da mensagem dessa noite é esse: águas amargas. Você pode repetir? Águas amargas. Só mais uma vez. Águas amargas. Eu quero ler em Êxodo capítulo 15, apenas o versículo 23. Eu espero que o Senhor Deus compadeça de mim mais uma noite. Aleluia. Me ajude na ministração da sua palavra. Diz assim: então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. Meus irmãos, antes de começar a falar sobre essa questão das águas amargas, nós temos que voltar um pouco, apenas 3 dias antes desse acontecimento. Está no versículo 22. Depois fez Moisés partir os israelitas do mar Vermelho e saíram ao deserto de Sul. Andaram 3 dias no deserto e não acharam água. É interessante que esse povo, o povo de Deus, o povo de Israel, liderado por Moisés, sem dúvida ele está na lista, Moisés, dos maiores líderes da história do povo de Deus, quer no Velho Testamento ou quer no Novo Testamento. Na lista dos maiores líderes do povo de Deus, sem dúvida, está o nome de Moisés. Glória a Deus. Nós sabemos pelas Escrituras que Moisés estava liderando o povo de Deus, o povo estava saindo do Egito, o povo não era mais oprimido pelo faraó, o povo não era mais escravo, e o povo estava saindo do Egito na direção que Deus havia dado a Moisés, o seu servo. O povo vê o mar vermelho diante de si. O mar está diante do povo de Deus. E nós sabemos pelas Escrituras que Deus, ele abriu o mar vermelho. O povo, ele passa pelo mar vermelho. É interessante que há poucos dias eu estava tentando evangelizar um jovem aqui, de frente da igreja, e ele cheio de ideias, cheio de filosofias, e eu conversando com ele, e anunciando a ele o evangelho, e eu falei para ele que ele estava necessitando ter um encontro pessoal com Jesus, e ele começa a resistir, ele começa a falar que o Deus que ele acreditava estava em tudo, e a gente conversando, a gente falando, e ele disse, eu disse, como é o seu Deus? Qual é o Deus que você acredita? Aí eu sabendo mais ou menos a ideia dele, disse, você crê que o seu Deus é uma força? Apenas uma força? E ele fugindo da mensagem, fugindo do foco que eu queria alcançá-lo, e a gente falando sobre alguns assuntos. Aí uma hora ele disse, o Deus que eu creio é o mesmo Deus que você crê. Aí eu disse para ele, o meu Deus, ele abriu o mar, porque antes ele havia dito, assim, a Bíblia não crê, porque a Bíblia diz que Deus abriu o mar, então não creio que realmente isso aconteceu. Aí lá na frente ele disse, não, mas o Deus que eu creio é o seu Deus. Eu disse, o Deus que eu creio, ele abriu o mar. Eu disse para ele, porventura há algo impossível para Deus? Não há nada impossível para Deus. Aleluia. Quem aqui de nós não
queria ter tido a oportunidade de ter visto este tão glorioso livramento, essa tão gloriosa maravilha de Deus, o mar se abrindo, o povo passa, chega do outro lado, Deus fecha o mar sobre Faraó, todo o seu exército, os seus cavaleiros, os seus cavalos, todos perecem. E agora Moisés abre a sua boca junto com o povo de Deus e eles entoam um cântico de louvor a Deus. Foi dado o título a esse cântico, Cântico de Moisés. Os maiores e mais profundos cânticos e louvores que algum povo pode ter tido, oferecido ao Senhor Deus. Tão profundo, tão inspirado. Depois, Miriam aproveita, versículo 20, capítulo 15. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Deus. O texto diz: então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Foi um dia especial, foi um dia marcante a vida daquele povo, um dia de festa, um dia de celebração, um dia de glória. Mas isso não foi suficiente, porque, irmãos, apenas um dia de celebração, apenas um dia de festa, apenas um dia de louvar, bem dizer a Deus, não é tudo. Porque Deus decidiu levar o povo ao deserto. Quando nós somos levados ao deserto, revelar-se-á quem nós somos de verdade. Aleluia. Não é apenas o louvor, não é apenas a festa, não é apenas a dança diante de Deus. O deserto vai revelar quem você é. Oh, glória a Deus! Se a sua adoração ela é verdadeira, ou ela é falsa, ou ela é interesseira. Aleluia! Santo! Deus que todo sabe. Aleluia. Porque depois que o mar se abre é fácil louvar. Depois da grande vitória é fácil adorar. Mas a pergunta é, no deserto, qual será a sua reação? Oh, glória a Deus! Qual será a sua atitude? Apenas ser profetiza não é tudo. Aleluia! Miriam, a irmã de Arão e de Moisés, ela era profetisa. No cântico de Moisés, ela também louva o Senhor. Foi um dia especial, foi um dia memorável, foi algo muito grande da parte de Deus. Mas o problema é que o coração do povo não havia sido transformado. Todas as mulheres louvam a Deus, todas as mulheres respondem aquilo que Miriam dizia: cantai ao Senhor. Aí eu imagino Deus olhando para aquela festa, aquela celebração toda. Aí Deus, 3 dias no deserto, vamos ver esse povo, só 3 dias, só para o começo, por enquanto, 3 dias. Dá a direção a Moisés, e aí irmão, 3 dias. 3 dias não acharam água. 3 dias não acharam água. A pergunta é, cadê o tamboril? A pergunta é, nesses 3 dias, aonde está o louvor a Deus? Aonde está o povo que dizia: Deus exaltou-se soberanamente, Deus nos deu uma vitória grandiosa? Depois você lê em sua casa, Cântico de Moisés, é capítulo 15. Depois lê, só para você ter mais ou menos uma ideia. Versículo 1, só para a gente começar. Então cantou Moisés e os filhos de Israel
este cântico ao Senhor. Falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Versículo 2: o Senhor é minha força, meu cântico, Ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação, Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Então no cântico, tudo isso eles falaram, e a pergunta é: e agora no deserto? E agora, 3 dias andando no deserto, e não encontraram água? Cadê os cânticos? Aonde está aquele povo que disse: Senhor é o meu Deus, Ele é a minha salvação, Ele é a minha força? Agora onde está Miriam? Aonde está a profetisa? Aonde está o povo que estava adorando a Deus? Porque o deserto vai revelar quem nós somos de verdade. Aleluia. Glória. 3 dias não encontraram água. Versículo 23. Primeiro dia de deserto, não tem louvor, não tem celebração. Segundo dia, terceiro, também não tem. Só que agora vai piorando as coisas. Versículo 23. Então chegaram a Mara. Irmãos, Deus fez isso de propósito. Deus ama o seu povo. Deus se importa com o seu povo. Mas Ele não quer que o povo permaneça apenas aparentemente lhe amando, aparentemente tendo prazer em lhe adorar. Ele quer que o povo o ame de verdade, o adore de verdade. Glória. E Deus, de propósito, depois de 3 dias, fez com que o povo encontrasse águas. Mas as águas eram amargas. Versículo 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. Depois de 3 dias de deserto, se encontrar água, quem quer chegar em um lugar e encontrar águas amargas? Ninguém. Então, queridos, há momentos na vida da gente que Deus não vai dar a você aquilo que você quer, não agora, só depois de te provar, só depois de você revelar. Não é a Deus, porque Deus já conhece quem nós somos, mas a você mesmo e às pessoas quem você é de verdade. Meu Deus. Ô, glória. Águas amargas, não puderam beber. Eu imagino esse povo, depois de 3 dias caminhando no deserto, com sede, e olha, um pouco distante, aquelas águas, só souberam que as águas eram amargas porque eles provaram. Porque não dá para você saber se uma água é amarga ou não, ou é doce, se você antes não provar. E aquele povo vem na lagoa, oh, maravilha, Deus é bom demais. 3 dias aí, não encontramos, mas agora! E Deus faz assim. Há tempo na vida aí que a gente pensa, é agora! Aí a gente vai ver, é águas amargas, não dá para a gente beber. E aí depois disso, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos continuar dizendo, Ele é digno de ser exaltado. Aleluia. Ele é o nosso Deus. É o Deus dos nossos pais. É o nosso Senhor. Mas não foi isso que o povo fez. Santo Deus. Guarde bem isso. Pior do que águas amargas é um povo murmurador. É pior do que águas amargas é você conviver com um povo que murmura, um povo que reclama de tudo.
pior. Porque Deus apenas está testando. Deus apenas está provando o povo. Versículo 24. O povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Mas antes o povo tinha, Ele é a nossa força, Ele é a nossa salvação. Porque só falar, irmãos, de boca, só falar que Ele é o teu Salvador, que Ele é o teu provedor, isso é fácil. Eu quero ver é você continuar falando no momento de crise, quando chegar o tempo de águas amargas na tua vida. Aí nós vamos ver se a mensagem é a mesma. Ele é o meu provedor, Aleluia. Ele é o meu Senhor, Ele é a minha salvação, Ele é a minha força. Eu tenho consciência que é só um tempo de prova, mas eu não serei reprovado, eu serei aprovado. Glória a Deus. O povo murmura contra Moisés. Vê como é fácil. Vê como é fácil um povo murmurador se levantar contra o seu líder. Vê como é fácil um povo que facilmente se esquece de tudo que Deus fez por ele, de tudo que Moisés fez por eles. Porque, irmãos, nós sabemos a história de Moisés. Moisés estava muito bem. Filho da filha de Faraó, criado em toda a ciência do Egito, muito próspero, muitas honras, estava muito bem, até que ele decide visitar os seus irmãos, decide fazer algo por eles. E nós sabemos que quando ele foi defender um dos seus irmãos israelitas, que estavam brigando, não, antes, voltando um pouco, que o egípcio estava maltratando, ele defendeu e matou o egípcio. E depois, ele enterra o egípcio e depois, ele vê dois irmãos brigando, maltratando o outro. Ele disse: vocês são irmãos. Aí um dos disse: quem foi que te constituiu juiz sobre nós? Como quem diz: quem quer que eu quero continuar brigando com ele? Eita Deus. Porque tem gente que é assim, quer continuar brigando, Eu creio. quer continuar murmurando, quer continuar longe de Deus. Meu Deus. Aí ele disse: você quer fazer comigo o que você fez com o egípcio? A pessoa não consegue discernir o bem que Moisés fez, de defender, de lutar pelo seu povo, e agora está acusando Moisés. Todo murmurador é assim, irmão. Nunca espere gratidão, reconhecimento de uma pessoa que murmura. Está perdendo tempo. Ó Deus, muda esse transforma. Não espere. Eles murmuraram contra Moisés. Moisés tinha culpa alguma, irmão? Não. Moisés era o líder. Deus estava guiando o povo através de Moisés. Que havemos de beber? O povo murmurou, mas Moisés clamou. Glória a Deus. Moisés é aquele que oferece a Deus louvores, aquele cântico inspirado de todo coração, com alma, mas que nesses momentos que as águas amargas aparecem, ao invés de murmurar, ele clama ao Senhor. Aleluia. O que você tem feito em tempo de águas amargas? Primeiro, eu já disse que é pior do que em tempo de águas amargas é um povo murmurador. 2, pior do que um tempo de águas amargas é a pessoa ser amarga, porque as águas eram amargas. Mas pior do que as águas é uma pessoa amarga. É verdade. Você pode fazer o que fizer, na mente da pessoa você não fez nada. Meu Deus.
Santo é o teu nome, Pai. Nunca está bom. Uma pessoa amarga nunca está satisfeita. É. Nunca está bem. É. Nunca. Uma pessoa amarga. E a água amarga, você viu quando o povo bebeu, disse, não é amarga, rejeitaram. Mas uma pessoa amarga, ela amarga só outras pessoas facilmente. É verdade. Porque se você fosse beber dessa água, e se fosse essa água amarga, você rejeitaria facilmente. Mas pessoas amargas têm uma capacidade do mal para amargar as outras pessoas. Só que Moisés é diferente do povo. E eu sei, irmão, que sempre tem alguém que parece com Moisés no meio do povo. Que no tempo de águas amargas, que não foi o diabo que levou o povo para aquelas águas amargas, foi Deus. Não foi o diabo. Não adianta você estar querendo colocar a culpa no diabo. Eita Deus. Ah, o diabo! Não tem nada a ver com o diabo. Não foi o diabo, não. Foi Deus. Foi Deus que levou o povo 3 dias no deserto e logo após se encontrar com as águas amargas. O povo murmura porque o coração do povo ainda não havia sido transformado. O povo não tinha um profundo relacionamento com Deus. Apenas falar, Ele é Deus, é o meu Deus, Ele é forte, é a minha força, é fácil. O que vai revelar se da tua boca está saindo verdade é no tempo das águas amargas. Aleluia. Aí vai ser revelado. O povo murmura, Moisés clama ao Senhor. Versículo 25. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, que lançou nas águas. As águas se tornaram doces. Ali lhe deu estatutos, uma ordenação, e ali os provou. Deus estava provando o povo. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Pai. O murmurador, ele não vê o lenho. O murmurador, ele não vê a solução. É. Ele está cego. Meu Deus. Mas aquele que clama, aquele que decide não reclamar, não murmurar, mas diz: Senhor Deus, as águas estão amargas, ajuda-me, o que eu devo fazer? Aí Deus mostrou a Moisés. Moisés viu um pedaço de madeira, ele viu o lenho. O que foi que aconteceu quando ele jogou o lenho nas águas? As águas se tornaram doces. As águas deixaram de ser amargas. O Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 31. Lucas 23. Aleluia. Diz assim: olha o que Jesus disse: porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? Irmãos, aquele madeiro que Deus mostra a Moisés é o símbolo, é algo profético, é algo que no futuro, o madeiro que é Jesus está dizendo, está falando em relação a ele. Se ao madeiro verde eles fazem isso, o que se fará ao seco? Então, o que Deus mostrou a Moisés, aquele madeiro era algo profético para o futuro. Porque quando Moisés lançou o madeiro nas águas, as águas que eram amargas se tornaram doces. Irmãos, quando Cristo está na vida de alguém, esse alguém que antes era amargo passa a ser uma pessoa doce. Glória a Deus. Chama nele. Toda a vida nova. Toda. Quero vir na poeira. Dá o joelho. Sai o meio. Dá o roiar. Talvez
caiu sobre as águas, transformou. Aleluia. Quando Cristo está em nós, a nossa vida é transformada. Aleluia. Quando Jesus está em nós, o que era amargo vai se converter em doce. Dando força, dando do nome do reino, dando fé. Esta é a graça e o agir do Rei. Glória a Deus. Por causa do Rei, que é Jesus. Porque é impossível o madeiro ser lançado sobre alguém e esse alguém permanecer a mesma pessoa. É impossível. Louvado seja, Pai. Santo, santo, santo. Santo Deus. Jesus é o madeiro Eu creio, Pai. que foi crucificado no madeiro. Aleluia. Para que em qualquer vida amarga ele viesse habitar, essa pessoa deixaria de ser amada. Nós não podemos aceitar que alguém que há anos diz que Jesus é o seu Cristo, é o Senhor da sua vida, e continua sendo uma pessoa amada. Meu Deus, transforma, Pai. Algo está errado. O madeiro verde não está dentro, está do lado de fora. Mas, irmãos, as pessoas reconhecerem isso é muito difícil. Alguém falar: não, realmente eu sou uma pessoa amarga. Realmente é porque o madeiro verde ainda não está dentro de mim. Jesus ainda não está em mim. Mas vamos continuar aqui. Salmo 119. Versículo 103. Aleluia. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel a minha boca. O Santo Evangelho segundo João, vamos ver aqui, meus irmãos, capítulo 1. Glória a Deus. No princípio era o verbo ou a palavra. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus, ele é a palavra. Veja o que o salmista disse: as palavras de Deus são mais o quê? Manda, estão aqui, meus irmãos. Alguém fez uma viagem? Meu Deus! São mais doces do que o Mel. São mais doces. Eu vi um pastor falando na igreja dele sobre uma leitura de 4 capítulos todo dia, até o fim do ano. E eu vi muito interessante isso, eu achei especial. Eu disse, vou falar também à igreja isso. Mas eu percebo que para muitos daqui da igreja, a palavra do Senhor não é doce, não é mais doce que o mel. Porque muita gente despreza. Algumas vezes perguntam, quem está lendo aqui? Aí pouca gente aqui, estão lendo. Nós só iremos falar como o salmista falou depois de ter a intimidade e a experiência que ele teve com Deus. Glória a Deus. Porque, irmãos, o mel... Você já viu alguém rejeitando mel? Alguém assim? Já fui, meu irmão. E as palavras de Deus são mais doces, mais doce. Mais doce que o quê? Mel. Do que o mel. Mais. Então, se Jesus, ele é a palavra, ele é o madeiro, então, irmãos, se Jesus está em alguém, as palavras de Deus, que é Jesus, está em alguém, o madeiro verde, que é Jesus, está em alguém, esse alguém não pode continuar sendo amargo. Não pode.
Aleluia. Deus, tua palavra. Ou um dia você foi doce e hoje voltou a ser amargo. Significa que Jesus, ó, foi embora. Misericórdia. E Apocalipse fala de uma igreja que o próprio Jesus diz: eu estou à porta e bato. Jesus estava do lado de fora, mas a igreja pensava: ele está dentro da gente, está aqui com a gente, mas não estava. A questão não é se você pensa. Sansão, ele pensava que o Espírito de Deus estava nele, e na última tentativa que Dalila já havia, que Sansão descobriu o coração dele, o segredo dele era Dalila. Sansão, o Espírito também vem sobre ti. Aí ele pensava: eu sairei como dou outras vezes, eu vou destruir os filisteus. Irmão, os filisteus pegaram ele, amarraram, arrancaram os olhos. Ele pensava, a Bíblia diz que o Espírito de Deus havia saído dele. Então examine a sua vida. Aleluia. Santo Deus, louvado seja. Examine a sua vida. Tem muita gente que idolatra um sentimento. Tem muita gente que idolatra uma pessoa. Eu conheço mães aqui da igreja que o seu Deus é o seu filho, porque os filhos induzem essas mães ao erro, fazem tudo pelo filho e nada por Deus. Nada por Deus. O filho totalmente desmantelado, errado, na droga, no crime. Mãe corre atrás e luta, paga droga de filho e corre atrás e mente por causa do filho.